continuar, então. Agora vocês vão ver que vai ser mais rápido, tá? Então, avaliamos o primeiro, o segundo, o terceiro, o quarto e o sexto. Já estamos na metade, mais da metade do caminho, tá? Depois desses, o mais demorado é o oitavo, tá? O quinto par, o trigêmeo, pessoal, ele tem função sensitiva e motora, tá? E é importante que vocês entendam esse desenho aqui, ó, tá? Das 3 ramas dele. Isso que é trigêmeo. Uma rama oftálmica, a rama da maxilar e a rama mandibular. Tá? Do jeito que está aqui, ó. Essa fotinha aqui que é do Porto também. Tá? Por quê? O que a gente vai avaliar no trigêmeo? Vamos lá. Vamos supor que a tua paciente chegou, o motivo de consulta da paciente, da doutora Eva, por exemplo, é dormência no rosto. Dormência no rosto. Ela não está sentindo uma parte do rosto, por exemplo. Tá? Então, já posso pensar aí numa parálise. Penso de parálise, lembro lá do facial. Calma, o trigêmeo também tem a exploração sensitiva. Calma. Como que vocês vão explorar o trigêmeo? Vamos lá. Muito fácil, tá? Vocês podem utilizar esse martelinho. Vocês podem não, vocês vão usar esse martelinho aqui, tá? Não vou falar ainda dos reflexos, tá? Vai ter que ter uma aula só para reflexo, mas avaliação do trigêmeo. Então, esse martelinho aqui, como eu falei para vocês, esse final dele aqui, ó, tem tipo um pincel. Porque o meu tá meio que quebrado, tem que pegar cuidado. Tem um pincelzinho aqui, ó. Cadê a câmera? Ai, meu Deus. Um pincelzinho. O meu tá tudo assanhado, tá? Mas é um pincelzinho, é um monte de pelinho, tá? E você vai desrosquear ele aqui e ele tem tipo algo pontiagudo aqui, tá? Então, vocês vão precisar de 2 estruturas, ou 3, melhor ainda, tá? Algo pontiagudo, algo tipo um algodão, por exemplo, ou esse pincelzinho aqui, e podem usar esse outro lado aqui só para encostar no paciente. Como que vocês vão fazer para avaliar a sensibilidade do paciente? Vocês vão solicitar que o teu paciente feche os olhos, é claro, tá? E aí você vai explicar para ele que ele te avise quando ele sentir que algo acaricia ele, não fala acaricia, né? Mas tipo, que algo como um algodão ou esse pincelzinho encoste nele, que algo toque ele, só toca, e que algo pinte a ele, ó, que espeta ele, tá? Então, eu fechei o olho e aí eu vou lá, fazer em mim mesmo aqui, tá? Aí encostei. Aí ele vai ter que te falar, toca. Toca, espeta, espeta, toca, acaricia, estão entendendo? Então vocês vão mudando para ver a sensibilidade dele, sempre de cima até embaixo, tá? Com essas 3 situações. Ah, eu não tenho, usa a tampa da tua caneta, tá? Usa o outro lado da caneta, tá? E usa um algodão que tiver lá na hora. Beleza? Avaliamos o trigêmeo, a parte sensitiva. Além do que, a esse aqui, eu posso avaliar a parte térmica desse nervo. Tá? Tem receptores térmicos também. E aí eu vou precisar de... O livro fala 2 tubos de ensaio com um líquido quente e com líquido frio. Tá? E eu vou encostar líquido quente aqui e vou perguntar. Quente. Quente, frio, estão entendendo? Só para testar essa sensibilidade térmica dele. Fechou. Avaliamos o trigêmeo, tá? Os reflexos também são avaliados, mas eu queria passar os reflexos para vocês na aula de reflexos, tá? Temos o reflexo corneano, tá? Que é com um algodãozinho que você vai trazendo de lado aqui, e tudo que a gente meio que encosta na córnea, a nossa tendência é fazer isso aqui, ó. A piscar. Piscar, tá? Então eu vou avaliar o reflexo corneano, o reflexo superciliar com esse mesmo martelo que eu vou bater aqui em cima do supercílio dele, por trás do meu paciente. Depois na aula de reflexo eu mostro para vocês. Por trás eu vou vir com o martelinho e ele vai com certeza piscar. Tem que ser por trás, tá? Não pode ser na frente, senão ele pisca mesmo, tá? O naso palpebral ou glabelar, que vai ser bem aqui no meio do nariz dele, tá? Posso pôr o dedo também ou bater. Agora, o reflexo masseterino, sim. Isso aqui eu já vou passar para vocês vão aprender. Como que é feito o reflexo masseterino?
Vocês vão pedir para o paciente de vocês ficar com a boca entreaberta. Não é abrir a boca assim, é entreaberta, assim, ó. Entreaberta, tá? Masseterina, eu quero esse reflexo aqui. E aí eu vou pôr o meu dedo índice bem aqui, ó. Tá? Bem aqui. E eu vou percutir com esse martelinho aqui no meu dedo. Não é no queixo do paciente, no dedo de vocês, tá? E vou percutir, não é para dentro dele, é para baixo. Meu objetivo é, tipo, abrir a boca dele com essa batidinha, assim, ó. Dá uma caidinha na boca, assim. Esse é o reflexo masseterino, tá? Então, a gente avalia ele na avaliação do trigêmeo. Eu acho que eu coloquei o vídeo dele, tá? Beleza? E, já que eu tô falando dessa exploração motora dele, vamos avaliar. Espero que vocês encostem em vocês mesmos aí. Nós temos aqui os músculos da mandíbula, tá? Então, eu preciso fazer a avaliação desses temporais, desses pterigoideios que vocês viram lá no primeiro ano também, tá? Ó, pede para o teu paciente morder. Você vai pôr a mão aqui nele e vai pedir para ele morder. E vocês vão sentir a mordida dele. E aqui é a mesma coisa. Façam em vocês os masseterinos, né, os maceteiros temporais e etc. Tá? Pterigodeio é o que mexe a mandíbula pro lado. Mandíbula pro lado. Tá? Façam em vocês para vocês sentir como que mexe. Porque na hora que pegar alguém que tem algum problema, vocês não vão conseguir identificar. E vou pedir para ele lateralizar essa mandíbula. Assim, ó. Para um lado e para o outro. Tá? Só que daí eu, como examinador, vou me opor ao movimento dele. Eu vou pôr minha mão aqui, ó, e vou pedir para ele empurrar minha mão com a mandíbula. Tá? Vocês vão se opor ao movimento do paciente de vocês. Avaliei o quinto par. Então, eu tenho uma avaliação sensitiva com algo que pica o meu paciente, né? Tipo algo pontiagudo, um algodãozinho, né? Ou algo que só encosta nele. E 2 tubos de ensaio, um quente e um frio. Tá? E eu vou buscando nele. E a avaliação motora da mandíbula. Vou pedir para ele morder, para avaliar os temporais, masseterinos e lateralizar essa mandíbula, certo? E os reflexos, que a gente vai ver melhor na aula de reflexo. O superciliar, o reflexo corneano, ou córneo-palpebral, também se chama, glabelar, que é o nasopalpebral, e com certeza o masseterino. Esse aqui, com certeza, tá? Coloquei um vídeo, eu acho, aqui para vocês. Calma aí. Aqui o vídeo. Olha lá, avaliação do quinto par. A doutora aí tá de boa, né? Pegou um algodãozinho, certo? E aí ela vai perguntar para ele se ele sente. Sim, tô sentindo, né? Sente que te toca? Sim, sinto que me toca. E a intensidade é a mesma dos dois lados? É a mesma dos dois lados. Beleza, com um algodãozinho. Tá? Ela poderia ter usado algo pontiagudo e um algodão também, certo? Ela vai fazer, ó, córneo palpebral dela só encostar, tá? Ali na córnea. E provavelmente o paciente vai piscar. Melhor ainda se for bem do lado, tá? Eu falo que cada vídeo é um jeito. Se fosse trazendo de fora para dentro, era melhor ainda, tá? E aí, ó, ela tá sentindo a musculatura agora, a parte motora, né? Os masseterinos, o temporal dele, pedindo para ele morder. Vou morder, tá? E aí, provavelmente, ela vai pedir para lateralizar, ó lá, lateralizando a mandíbula agora. A avaliação do quinto par é isso, tá? Tô avaliando o quinto par. E o reflexo masseterino, ó lá, martelinho. Viu que ele balança um pouquinho a boca, tá? Vou voltar só no reflexo masseterino aqui, ó. Ó lá, finalzinho. Esse martelinho dele é o outro. Ó. Pronto. Essa é a avaliação. Tipo, de cima para baixo a batida, tá? Avaliamos o trigêmeo, tá? É isso daí que a gente tem que fazer, tá? Qual que foi o nosso motivo de consulta aí, por exemplo? Dormência de um MK, dormência do rosto. E aí eu vou buscando esse achado. O sexto par, vamos pular, porque o sexto já foi, tá? Vocês têm alguma dúvida com relação ao quinto par? Exploração, perguntas? Alguém? 26. De boa, Cris. Facinho, tá? O quinto é fácil.
Sétimo par também é muito fácil também de se avaliar. O sétimo par é o facial, pessoal, tá? E aí, acontece o seguinte, a doutora Cris está lá no hospital, e aí chegou a tua paciente, e o motivo de consulta dela é assim, doutora, eu vim aqui porque eu tô com a boca torta. Tô com a boca torta. Então eu vou avaliar, pera lá, será que essa moça tá com uma parálise facial? Vamos avaliar o sétimo par, que é o facial, tá? Então, como vocês vão fazer a avaliação do sétimo? O sétimo confunde com o quinto, com o trigêmeo. Muitas vezes a gente confunde, tá? Porque ele também tem fibras sensitivas. Mas guardem assim, ó. A fibra sensitiva do sétimo é para a orelha, tá? É para o conduto auditivo, tá? Deixa a sensibilidade do rosto pro trigêmeo, tá? Pro trigêmeo, beleza? O sétimo é para mímica do teu paciente. Mímica. Como vocês estão vendo aí, Verdun fazendo careta, inclusive uma cara de cavalo, né? Fazendo careta. A mocinha aqui embaixo não tá fazendo careta, ela tá com parálise mesmo, tá? Aqui sim é uma careta. E como que vocês vão fazer? O seguinte, é completamente fora do que se espera vocês virarem pro teu paciente e fazer assim para ele, ó. Por exemplo, nossa paciente aqui é a Leila. E aí a doutora Inayá fala assim, senhora Leila, faz para mim uma careta, por favor. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Como isso? Não tem como pedir uma careta para o paciente. Então, o que vocês vão pedir para o paciente de vocês? Então, vamos fazer o seguinte, assim, a doutora Inayá vai fazer o seguinte. Senhora Leila, eu gostaria que você repetisse os mesmos movimentos que eu vou fazer agora. Tudo bem? Tá? A senhora consegue fechar os olhos assim, ó? Pode fazer para mim? Aí, a dona Leila vai lá e vai fechar os olhos. Pode fechar só uma agora, assim? Posso. A senhora pode levantar a sua sobrancelha, assim? As duas? Ah, pode. Legal. A senhora pode tentar sorrir um pouco para eu olhar? Ela vai sorrir. Estão entendendo? Então, é algo que faz toda a diferença. Não posso simplesmente pedir para a paciente fazer uma careta. A senhora pode fazer isso aqui, ó, encher a sua bochecha de ar assim, ó. Aí a senhora Leila, nossa paciente, vai fazer isso. Se eu como médico, ou a doutora Inayá como médica está fazendo, por que ela não vai fazer? Tá? Então essa é a nossa avaliação dessa mímica do rosto do teu paciente. Posso pedir para ela assobiar, pode assobiar assim, ó. Soprar, encher a boca de ar, fazer cara de brava assim, levantar a sobrancelha, levantar só um lado, fechar um olho, piscar o outro lado. Avalie o sétimo par facial. É isso que eu tenho que fazer. Tá? É essa a avaliação do sétimo. Tá? E o que acontece? Vamos lá. A gente pode, inclusive, o sétimo par, gente, também tem uma inervação sensitiva da língua. Tá? Então, também, como vocês estão vendo aqui, eu tenho fibras do gosto, tá? Que são dos 2/3 anteriores da língua. Só que a avaliação do gosto da língua a gente vai deixar lá para o glossofaríngeo. Tá? Vamos deixar lá para o final. Agora, não vamos avaliar o gosto. Tá? Vamos avaliar a mímica. E, para terminar, eu posso pedir o seguinte. Ó. Eu vou pôr minha mão bem aqui no meu paciente. Tá? E vou pedir para ele encostar o queixo dele na minha mão. Tá? E vou pedir para ele, por exemplo, encostar o queixo dele no peito dele. Só que com minha mão aqui. Agora ficou mais claro. Então, eu quero que o senhor encoste o seu queixo no seu peito, colocando minha mão aqui. Por exemplo, aí, só para eu verificar a força dele aqui. Fim. Avalie o sétimo par. Muito fácil. Tá? E lembrar que ele também tem uma sensibilidade aqui do conduto auditivo externo, tá? Do dorso da orelha. Avalie o sétimo. E o que eu posso encontrar nesse sétimo? Parálises faciais. E esse aqui eu vou ter que comentar. A avaliação, vocês viram que é muito fácil. Tem que saber essas duas parálises. A parálise facial central, vou passar bem rápido para vocês. Ela é uma parálise da metade inferior do rosto dessa paciente, tá? Então é uma lesão, tá, que vai afetar metade, ou seja, metade do rosto de baixo dessa paciente vai estar paralisada, tá? Beleza? Então, é parálise facial central. E a parte de cima vai estar conservada. Então, por mais que desse lado a boca esteja
paralisada, aqui em cima ela mexe a sobrancelha, pisca o olho, tá conservado. Tá? Tá conservado. E aqui a gente encontra o signo de Haviliode, tá? Que é o seguinte: o paciente não pode fechar de maneira separada os olhos, tá? Então, quando eu peço para ele fechar só um olho do lado sano, sozinho, ele acaba ocluindo junto o outro. Ou quando eu peço para ele ocluir só de um, ele acaba fechando o outro lado junto, tá? Então, ele não pode fechar os olhos de formas separadas, sem fechar o olho sano junto, tá? Esse é signo de Haviliode, como vocês estão vendo aqui. Não pode ocluir aisladamente o olho do lado enfermo, beleza? Tranquilo. E outro detalhe, a parálise facial, ela é sempre contralateral à lesão. Ah, tá aqui, isso aqui tinha que estar de vermelho. Sempre contralateral à lesão, tá? E a parálise periférica, essa foi a central. A periférica vai ser o seguinte: tanto a parte inferior quanto a parte superior do rosto do teu paciente vai estar paralisado, tá? Então a gente vai paralisar tanto a parte de baixo quanto a parte de cima. E ela é sempre do mesmo lado da lesão, tá? Homolateral à lesão. E aqui a gente tem dois signos. Presta atenção que é o signo dessa foto aqui. O signo de Bell, que inclusive é da parálise de Bell, e o signo de Negro. Como que é? Então vamos lá. Eu vou pedir para o meu paciente fechar os olhos, tá? Só que como esse lado aqui está paralisado, tá? Ele vai fechar. Só que esse olho vai continuar supostamente aberto. E o globo ocular dele vai ir para cima. Do jeito que vocês estão vendo aqui, ó. E aí, essa região aqui da esclerótica vai ficar exposta, tá? Então, na cabeça dele, ele fechou os dois olhos. Mas, assim, só um fechou e o outro, o globo ocular migrou para cima. E ficou branco aqui, como vocês estão vendo aqui. Signo de Bell. Ajá. Muy bien. Cierra los ojos. Ok. Ábrelos. Cierra los ojos de nuevo. Ok. E o signo de Negro é assim. Vocês vão pedir para ele olhar para cima. O senhor pode olhar para cima, tipo assim? E aí o lado paralisado, ele vai olhar para cima, só que ele vai excursionar mais do que o lado sano. Então ele vai, o globo ocular dele vai virar mais do que o outro lado que só está olhando para cima, tá? E aí se chama signo de Negro, tá? Então tem dois signos, de Bell e o de Negro. Ah, e aqui é a avaliação do facial, eu acho. Vamos ver. Ah, ele está provavelmente mostrando os locais em caso de paralisia e tal, o que você vai buscar no paciente de vocês e o que eu vou solicitar para o meu paciente fazer. Fechar os olhos. Ah, isso aí ele está puxando, ó, tentando abrir os olhos do paciente, as rugas, empurrando para baixo, certo? Tentei abrir os olhos. Assobiar, posso pedir para o meu paciente sorrir, ele quase sorriu. Soprar e, ó lá. E aqui a avaliação também da musculatura, ó, sorrir. E por último, eu poderia ainda fazer aquele de se opor a mão aqui, tá? Avaliei o facial, avaliei o facial. Fim, pessoal. É muito fácil essa avaliação do facial. Claro que vocês não vão virar para o paciente de vocês. Tipo, eu virei para o seguri e falava assim, olha, faz uma careta para mim. Aí não tem como, né? Beleza? Assim. O oitavo par, pessoal, vocês precisam prestar atenção, porque ele é o mais difícil, tá? A avaliação do oitavo par é a mais difícil de todas. Eu devia ter começado a aula por ele, e daí todo mundo estava meio que desperto. O oitavo e o terceiro, aquele esquema do terceiro, quarto e sexto, é o mais chato. Presta atenção. O oitavo se divide em duas ramas, tá? Então aproveita para fechar o Facebook agora. O oitavo controla tanto a nossa audição quanto o nosso equilíbrio. Então, ele é vestíbulo coclear, tá? E aqui tem muitas dúvidas, porque na motilidade do teu paciente, nas síndromes cerebelosas, na parte de vértigos, de mareios, de nistagmo, é tudo aqui junto com essa parte vestibular do equilíbrio do paciente, tá? E a parte da audição também é um pouquinho chatinha, mas vocês vão matar por uma tabelinha que vai ter das provas, tá? De Weber, prova de Rini, etc.
tá? Então vamos lá começar pela rama coclear da audição, tá? Então o que vocês têm que entender? A diminuição da audição do teu paciente, né, ele está escutando um pouco, se chama hipoacúsia, tá? Hipoacúsia, diminuição da audição. Ou se ele não escuta nada, né, surdo, a sordeira, se chama acúsia ou acusia, tá? Acúsia, tá? Hipoacúsia ou acúsia, se ele não escuta nada. E aí o que acontece? Essa hipoacúsia, a diminuição da audição, tem duas causas basicamente, tá? Que é ou por uma causa de condução do som, o som não está conseguindo ser conduzido de forma adequada, como, por exemplo, numa otites externa, numa otites média, numa perfuração do tímpano, tá? Numa obstrução, tá? E aí é uma hipoacúsia de condução, tá bom? Cuidado, isso aqui confunde. Por isso que eu tô falando devagar, isso aqui é bem chato. E a hipoacúsia de percepção, vocês vão deixar para o ouvido interno, tá? Por uma causa congênita, por exemplo, hipoacúsia de percepção. Vamos ver pela tabelinha aí, por exemplo, fraturas do penhasco, fármacos que produzem ototoxicidade, vocês estão tendo fármaco, inclusive, vocês viram que alguns fármacos produzem ototoxicidades, os aminoglucósidos, como, por exemplo, a streptomicina, que é um aminoglucósido, e aí, se eu não me engano, é até para tuberculose, pode causar uma ototoxicidade, a amicacina também, tá? E aí, a lesão, a diminuição da audição vai ser por percepção, tá? De ouvido interno, bom? De ouvido interno. Como que a gente faz esse exame, a avaliação da rama coclear? Primeira coisa, vocês precisam detectar ou descartar que o teu paciente tenha algo no ouvido, né? Então, vocês vão fazer uma otoscopia, ou até mesmo com a lanterninha de novo, ver se tem algum corpo estranho ocluindo, né? Um tampão de cera, algo do tipo. Tá? Primeira coisa, porque senão eu já resolvi. Tá? Segundo, eu vou começar fazendo isso aqui. Todo mundo esquece desse primeiro examezinho. Vocês vão se dirigir para trás do paciente de vocês, perto dele, tá? Perto aqui do ouvido. E aí vocês vão pedir para que ele oclua um dos ouvidos, com o dedinho mindinho assim, tá? E vocês estão nesse outro ouvido aqui, ó. Tá? Esse aqui está fechado. E aqui desse lado, vocês vão mencionar para esse paciente aqui alguns números, por exemplo, ou pelo menos letras, tá? Com a voz baixa. E aí ele vai te falar se ele está escutando ou não. Não aqui colado, coisa de meio metro do paciente, tá? Desse lado aqui. E ele vai te falar o que você disse ou não. E aí, o outro lado, a mesma coisa, tá? Isso se chama agudeza auditiva, tá? Beleza? Para fazer esse exame da rama coclear, a gente vai utilizar um instrumento que eu não tenho, que eu quase comprei ano passado, de tanta raiva que eu passei nesse par aqui, que é aquele diapasão, né? Então, e esse diapasão é aquele instrumento que você bate aqui na tua mão e ele vibra, e ele reproduz um sonzinho bem agudo. Você consegue escutar quando ele está aqui do lado do ouvido. Eu até vou comprar um para mim depois, só para ter, que nunca vou usar, tá? E aí o que acontece? Vamos lá, para as provas. São basicamente 3 provas que vocês têm que fazer. Esse aqui é o diapasão. Prova de Weber, prova de Rini e de Schwabach. Por mais que vocês não entendam essas provas, eu sei que isso aqui é um pouco chato de entender, o segredo está bem aqui, ó. Peraí. Tá aqui. Tá nessa tabela. E ponto final, tá? Mesmo sem entender, decora essa tabela e acabou, tá? Por quê? Essas 3 provas, como vocês estão vendo aqui, Weber, Rini, tá? Eu vou mostrar o vídeo para vocês. Funcionam assim, tá? Eu vou pegar esse diapasão aí na prova de Weber, primeiramente. Vou bater na minha mão aqui. E aí eu vou colocar ele em cima aqui, ó, da cabeça do meu paciente, igual vocês estão vendo aqui, certo? E aí eu vou perguntar para o meu paciente se ele está sentindo que essa vibração está se lateralizando para algum dos lados, certo? Então, eu vou perguntar se essa vibração que está em cima da cabeça se lateraliza para alguns lados, tá bom? Então, aí, beleza? Então, aí eu vou ter que falar. Por exemplo, se ele falou,
Sim, doutor, aqui mais para o lado direito. Então, eu estou falando de um Weber lateralizado, tá? Weber lateralizado. E o que acontece aqui? O Weber, quando se lateraliza para o lado da lesão, certo? Estamos diante de uma hipoacúsia de condução. Ou seja, afetação de ouvido externo ou ouvido médio, por exemplo, que eu acabei de falar para vocês. Quando esse Weber se lateraliza para o lado da lesão, tá? Se lateralizou para o lado que o teu paciente falou que escuta pouco, opa, é de condução. Se esse Weber se lateralizar para o ouvido sano, e o teu paciente falou que esse que era o com problema, e se lateralizou para o lado sano, estamos diante de uma hipoacúsia de percepção. E aí eu vou lá para o ouvido interno, para algum fármaco que esse cara está consumindo, algo congênito e etc, alguma síndrome e tal. Estão entendendo? Então, Weber lateralizou para o lado enfermo, hipoacúsia de condução. Lateralizou para o lado sano, hipoacúsia de percepção. Qual que é a importância disso na nossa vida prática? Nenhuma, porque essa prova não serve. É muito confuso para o paciente falar de que lado que está vibrando. Estão entendendo? Então a gente fala, até o próprio livro fala que não é uma prova muito segura. Tá? Essa é o Weber. A de Rini é assim, ó. Vamos bater o diapasão aqui, e aí vocês vão colocar aqui ó, na apófise mastoide dele aqui, ó. Bem aqui. Tum. E vai ficar vibrando aqui, certo? E aí vocês vão pedir para ele te avisar quando parar de vibrar. Tá? Então, bati, você me avisa quando parar de vibrar, tá bom? Aí depois você me avisa quando parar de escutar. Bati e coloquei aqui. Tum. Aí eu vou colocar do lado do ouvido dele. Então, na hora que ele me avisar que parou de vibrar, eu pego o diapasão e coloco aqui, ó. Do lado do ouvido dele. Do lado do ouvido dele. Pronto. E aí, o que isso me indica? O que isso tem a ver? O seguinte, gente. Em condições normais, tá? Eu tenho que continuar percebendo, tá? A vibração desse diapasão aqui na frente do meu ouvido, o dobro de tempo que eu percebi ele vibrando aqui no meu osso, tá? Então, se eu percebi ele vibrando aqui, vou supor para vocês, tipo 15 segundos, ou 10 segundos que seja, eu tenho que perceber ele aqui, ó, na frente do meu ouvido, por 20 segundos, o dobro de tempo. Então, coloquei aqui, deu 10 segundos, acabou, doutor. Coloquei aqui. E aí ele vai ficar escutando bem fininho assim na frente do ouvido, 20 segundos, o dobro de tempo? Perfeito. Então, eu estou diante de um Rini positivo. Tá? Se coloquei aqui e aí ficou vibrando, e na hora que eu coloquei aqui na frente dele, isso não aconteceu, se chama Rini negativo. Tá? E para que isso daí também serve? Para que serve? O Rini negativo, que eu vibrou aqui, na hora que eu coloquei aqui, não ficou o dobro do tempo, nos indica uma hipoacúsia de condução, tá? E o Rini positivo, esse do dobro de tempo, nos indica uma hipoacúsia de percepção, tá? A culpa vai ser de percepção, tá? E a prova de Schwabach, que não é muito frequente, inclusive, essa última, é basicamente, eu bati o diapasão também, e aí eu vou colocar ele vibrando sobre a apófise mastoides do meu paciente, certo? Se essa percepção aqui dele durar mais de 20 segundos, tá? Eu estou com uma vibração prolongada. Isso tem relação com a hipoacúsia de condução, tá? Quando for alargado esse tempo. Se essa vibração for acortada, ou seja, for menos que 16 segundos, por exemplo, ela nos indica uma hipoacúsia de percepção. Eu sei que vocês escutaram falando tudo isso agora e não devem ter entendido nada, tá? O que é normal. Não dá para entender isso no começo mesmo. Isso aqui é uma das coisas mais chatas. Vou mostrar o vídeo para vocês. Vocês vão ter que assistir isso várias vezes e decorar aquela tabela. Então tá lá, prova de Weber. Bateu o diapasão, colocou no meio da cabeça dele. E aí ele vai te falar se está lateralizando para o ouvido sano ou para o ouvido enfermo.
E a prova de Rini tá vibrando lá no osso. Quando parar de vibrar, ele vai avisar. Parou de vibrar, doutor. E aí eu vou colocar do lado aqui, ó. E a prova de Schwabach vai ficar vibrando ali. Se deu mais de 20 segundos é prolongada. Se deu menos de 16 segundos é acortada. Tá? Prolongada é hipoacusia de condução e acortada hipoacusia de percepção. Vou pôr mais uma vez o vídeo, porque eu sei que isso aqui é meio chato mesmo. Weber no meio e vai se lateralizar. Lateralizou para o ouvido enfermo é de condução. Lateralizou para o ouvido sano, percepção. Rini parou de vibrar, eu vou colocar aqui na frente. Tá? Se deu o dobro do tempo, é Rini positivo, hipoacusia de percepção. E se não deu o dobro do tempo, é o hipoacusia de condução. E a de Schwabach, prolongada ou acortada. Peraí. E aí, como eu disse para vocês, está aqui nessa tabela. Tá? Isso é o que importa. Tá? Então, Weber lateralizado para lesão, para o lado da lesão, hipoacusia de condução, ouvido externo, ouvido médio. Weber lateralizado para o lado sano, esse aqui, ó, pro lado sano, hipoacusia de percepção. Rini positivo, o que é um Rini positivo? Vibrou aqui 15 segundos. Aqui, o dobro do tempo, Rini positivo. Hipoacusia de percepção. Rini negativo, quando isso não acontece. Hipoacusia de condução. Schwabach prolongado, mais de 20 segundos. Schwabach acortado, menos de 16 segundos. Infelizmente, ia decorar essa tabela. É um saco isso daqui. Como eu disse para você, eu quase comprei esse diapasão quando eu fui para aprender esse troço aqui. Tá? E vamos correr a rama vestibular. Também vai ser bem rápido essa daqui para vocês. Tá? Rama vestibular, equilíbrio, pessoal. É vértigos e mareios. E esse vértigo, por exemplo, aí, tem que pensar, tipo assim, o paciente vai falar para ti que está tudo girando. Tá? Então ele chega assim, doutor, qual que é o teu motivo de consulta? Ah, doutor, tá tudo girando. Tá tudo... Mas calma aí, é você que está girando ou são os objetos que estão girando ao teu redor? Tá? Também, pessoal, eu não vou entrar muito nessa parte mesmo, assim, de equilíbrio e tal, porque nossa avaliação em si é do 8º par. Depois, claro, vai ter a aula de posturas e etc, para a gente avaliar bem a marcha e tal. Tá? Então vamos focar aí na avaliação vestibular, tá? Numa prova ou outra. Tá? O nistagmo, né, como eu tinha comentado para vocês, do olho também a gente vai ver depois. Tá? Beleza. Então, aqui eu deixei em vermelho para vocês essa prova de Diels-Halpick, tá? Que é uma prova para a gente diagnosticar vértigos paroxísticos benignos, que é um vértigo posicional, ou seja, quando eu deito meu paciente, né, na cama, que vocês vão ver com a cabeça um pouco mais para baixo da cama, e depois faço um câmbio de posição muito brusco, né, ele pode apresentar aí esse vértigo posicional benigno com essa prova de Diels-Halpick, além de nistagmo também. E eu também vou fazer provas assim, ó, tipo, mexer na cabeça do meu paciente de forma brusca para o lado para despertar esse nistagmo, tá? Vocês vão ver, eu acho que eu coloquei um vídeo, se Deus quiser. Coloquei. Aqui, ó, foto do Argente, ó. Isso aqui é para ele mexer a cabeça de forma mais brusca para o lado, tá? E aqui, a prova de Diels-Halpick. Ó, ele vai lá, né, vira o rosto da mulher um pouquinho para o lado, meio para cima, né, 45 graus, basicamente. E aí ele vai deitar lá na cama de forma com que a cabeça dela vai ficar meio que caída da cama, ó lá. E para o lado. E aí ele vai sentar ela de novo. Né? Isso vai provocar nistagmo, né? Nesse caso de vértigo paroxístico benigno. Ó lá. E faz o mesmo procedimento para o outro lado. Tá? E aí, como eu falei para vocês, ó, provocando, né, esse movimento do globo ocular. Tá? São essas provas que a gente pode fazer para avaliação da rama vestibular, inclusive. Tá? E temos o seguinte, opa, tem que arrumar esse coclear aqui, é vestibular, vou arrumar. Eu não mandei esse slide para vocês ainda, vou arrumar. Enfim, e aí temos 4 provinhas muito fáceis que vocês vão fazer aí na casa de vocês.
A primeira prova, para avaliação se o teu paciente tem algum transtorno de equilíbrio, é essa prova aí dos índices, que vocês estão vendo bem aqui, ó. Então, o examinador vai lá solicitar que o teu paciente encoste os índices aqui, certo? E ele vai fazer esses movimentos aqui, ó, para cima e para baixo, junto com o teu paciente, certo? E aí, o que acontece? Quando o teu paciente fechar os olhos, ele vai passar a lateralizar o movimento dele, ó. Ele vai começar a lateralizar as mãos, tá? Quando o teu paciente fechar os olhos, porque ele tem o transtorno vestibular, tá? Quer ver o desenho aqui? Tá lá, ó. Então tá lá, prova dos índices. Pode ser feita desse jeito que vocês estão vendo aí, tocando índice com índice, ou como vocês estão vendo ali, vai subindo os índices. E na hora que ele fecha o olho, ele vai lateralizando, tá? Uma prova muito importante para vocês, tanto no estudo das síndromes cerebelosas, vai ser essa prova de Romberg, que vocês estão vendo aqui. E é muito fácil. O que vocês vão fazer? Vocês vão solicitar que o teu paciente fique de pé, certo? Romberg labiríntico se chama, inclusive. E aí, vocês vão pedir para que ele junte os pés. Junte os pés. O paciente com essa síndrome vestibular, tá? Ele vai começar a perder o equilíbrio dele, principalmente quando ele fechar os olhos, tá? Então, só dele juntar os pezinhos dele aqui, tá? E o paciente de cerebelosa, vocês vão ver depois que é pior ainda. Ele não consegue nem fazer isso, tá? Então, eu juntei os pés para fazer o Romberg labiríntico e aí solicitei que ele fechou os olhos. E aí o Argentina pede que ele faça isso aqui, ó. Coloque os braços estendidos para frente, os olhos fechados. Na hora que ele fecha o olho, pessoal, ele faz isso aqui, ó, pro lado da lesão. Romberg, tá? E esse Romberg, eu posso sensibilizar esse Romberg. Eu não achei vídeo, eu acho que eu não achei o vídeo dele sensibilizado. Que eu vou pedir para ele pôr um pé na frente do outro assim, ó. A ponta desse pé encostando no calcanhar do outro. E aí a mesma coisa, fechou, como se ele estivesse acima de uma corda. Fechou o olho, ele vai pro lado, tá? Romberg sensibilizado, tá? Eu acho que eu coloquei o vídeo dele aqui, peraí. Vocês têm que estar sempre do lado do paciente. Esse tiozinho aqui, esse senhorzinho aqui, ele tem síndrome vestibular. Deixa eu ver se o vídeo dele vai tocar. Olha lá. Na hora que ele, ó, juntou os pezinhos, Romberg, é isso daí, ó, juntar os pés. Você viu que já tá difícil para ele. Quando ele fechar o olho, ó, quando ele fecha o olho, na hora que ele fechar o olho dele, ó lá, ele já começa a perder o equilíbrio dele. Ele vai cair, estão vendo? É assim. A partir do momento que ele fecha o olho dele, aí ele perde o equilíbrio dele. Aí é Romberg positivo. Vou pôr mais uma vez o dele. E viu que o dele, ele nem chegou a fazer isso aqui com a mão, né? Ele tá ali com os pezinhos juntos só. E aí, no que ele fechou o olho, ele perdeu o equilíbrio. E eu poderia sensibilizar se eu pedisse para ele colocar um pé na frente do outro, inclusive, tá? E aí seria o Romberg sensibilizado. Perdeu o equilíbrio, tá? A outra prova que temos, e é claro, sempre do lado do paciente, é a prova de Unterberger, tá? Como que ela é feita? Vocês vão pedir para o paciente de vocês, tipo, marchar. Como assim marchar? Tipo assim, ele vai erguer o joelho assim, vai ficar pisando no chão, parado, no mesmo lugar, tá? 30 vezes. Ele tem que dar 30 passos assim, ó, como um marcha soldado. A gente era criança, brincava disso, tá? O problema é que, quando ele fechar o olho, pessoal, ele vai começar a marchar assim, ó. Ele vai começar a rodar, tá? Ele não vai se dar conta que ele tá já girando. Tá? Eu tô fazendo marchar assim com as mãos, mas não é com a mão, tá, gente? É com o pé, tá? Com a perna. É porque não tem como eu fazer aqui no vídeo. Tá? E a última prova é a marcha da estrela de Babinski. Olha o nome da marcha. Marcha da estrela de Babinski. Tá? Como que ela é feita? O que que acontece? Eu jurava que eu tinha colocado o vídeo desse, senhor. Como que ela é feita? É o seguinte. Tá aqui, ó. Marcha estrela de Babinski. É uma marcha em zigue-zague. É assim, ó. Esse é o paciente que vocês vão pedir para ele caminhar, certo? Para explorar o nervo vestíbulo coclear, certo? E aí vocês vão pedir para ele caminhar, tipo, numa linha reta. O senhor pode caminhar até aqui? Aí ele vem, beleza. O senhor pode caminhar até aqui agora com os olhos fechados? E aí você já fica esperto, né? Porque, ou você já acompanha ele. Quer dizer, você já vai acompanhando ele. Com os olhos fechados, ele já vai caminhando meio que pro lado, certo? E aí, o que que acontece? A marcha estrela de Babinski é assim, ó.
Quando o teu paciente for caminhar com os olhos fechados, tá? Eu jurava que eu tinha baixado o vídeo dessa marcha, tá? Mas eu vou mandar no grupo para vocês. Esse paciente vai fazer isso aqui, ó. Ele vai caminhar para frente. E aí, quando ele for caminhar de novo para frente, ele já vai caminhar aqui, ó. Para frente de novo. Aí ele vai caminhar aqui de novo. Então ele vai desenhando uma estrela. Então ele vai desenhar uma estrela no chão, porque ele vai indo, tipo assim, ó, dos lados, tá? Por isso que chama marcha em estrela de Babinski, tá? Que é da síndrome vestibular. Beleza? Para terminar, gente, nono, décimo, esses daqui são os mais fáceis do mundo, tá? O glossofaríngeo vai ser assim, ó. Presta atenção que vai ser bem facinho, tá? Glossofaríngeo, anota assim, gosto. Por isso que eu coloquei tudo isso aqui bem de gosto para vocês, que é para não errar. Tá? Também vai ter os reflexos dele, reflexo faríngeo, reflexo do velo palatino, etc. Mas esses reflexos a gente vai avaliar junto com o décimo, tá? Mas o gosto em si, vamos deixar para ele. Como que a gente faz essa prova do gosto? Presta atenção que isso aqui o pessoal erra, e é fácil. Vocês vão precisar de substâncias com gosto específico. Por exemplo, uma substância doce, uma substância salgada, tá? Uma substância amarga e uma substância ácida, tá? E sigam essa ordem: o doce, o salgado, algo amargo e algo ácido, por último, tá? Tem que ser nessa ordem, inclusive, tá? Porque se tu começar pelo ácido, certo? Quando tu colocar uma substância doce na língua do paciente, já era, tá? Então ele já não vai mais sentir o doce. Aquele ácido vai predominar mais, tá? Então, sigam essa ordem. Primeiro, o doce, tá? E como que vocês vão fazer isso aqui? Vocês vão fazer isso aqui, ó. Vocês vão puxar a língua do teu paciente para fora, né? Vocês vão manter a língua dele fora da boca dele, certo? E aí, vocês vão ter com vocês 4 carteles, 4 papeizinhos escritos assim, ó. Doce, salgado, amargo e ácido, tá? Escritos. Por quê? Quando vocês puxarem a língua do teu paciente, ele não vai poder falar mais, tá? Ele não pode falar, tá? Então ele vai te falar que sabor é, ele vai erguer a plaquinha falando, ó, salgado, tá? Ele não vai falar, ele só vai erguer a plaquinha, tá? Então puxei a língua lá e aí eu vou pingar lá, vou pôr o algodãozinho lá com algo doce na língua dele. E aí ele pega o papelzinho doce. Depois, algo salgado. Mantendo a língua dele ainda, aí ele vai falar, é salgado. Ele não pode falar, ele tem que pegar o cartaz, tá bom? Isso é o mais importante, beleza? Avaliamos o glossofaríngeo. E os reflexos do glossofaríngeo, tem o reflexo faríngeo e o velo palatino, que basicamente, sabe aquele barra-línguas? A gente vai falar barra-língua. Aquele palitinho que você pede para o paciente fazer assim, e ele coloca um palitinho assim na boca para baixar a língua, barra-línguas. Vocês vão fazer o quê? Vão despertar o que a gente chama de reflexo nauseoso. Então você vai pegar esse pauzinho aí e vai enfiar lá dentro, vai lá na faringe do paciente de vocês, certo? E aí, o normal dele é, tipo, querer vomitar, inclusive, né? Então, reflexo nauseoso. Tá? Se o teu paciente tiver uma afetação desse nervo, certo? Ou o vago, inclusive, a gente avalia junto, tá? Eu posso ter uma ausência desse reflexo nauseoso, tá? E o reflexo do velo palatino que vocês estão vendo aqui, ó, eu vou estimular o paladar mole dele com esse mesmo barra-língua, certo? E aí eu vou observar, certo? Uma elevação da úvula dele, certo? Então eu estou buscando um reflexo do velo palatino. E aqui a gente tem um signo que não está escrito aí, que é chamado do signo da cortina de Vernet. Vocês vão ter que anotar, que está no final da aula, para dar uma acordada. Signo da cortina de Vernet, que corresponde à parálise unilateral, certo? Descenso unilateral do músculo constritor da faringe. Então, eu tenho descenso só de um lado do músculo constritor da faringe. Quando o teu paciente abre a boca, ele abre a boca
e tu vê que só um dos lados que descende. Se chama signo da cortina de Vernet. Tá? Pode ser achado na avaliação do glossofaríngeo. E a avaliação do 10º par. E claro, se o teu paciente não sentir gosto, né, ou diminuição do gosto, que era aquele caso lá do Covid, inclusive, é um estado de hipogeusia ou hipogeusia, tá? Diminuição do gosto. Ou ageusia, quando ele não sente mais o gosto, tá? Por exemplo. Beleza? E para terminar, lembrando que o 10º a gente avalia meio que junto com esse glossofaríngeo. O 10º, pessoal, o vago, tá? É a avaliação da voz desse paciente também. E de um reflexozinho ou outro. Então, vocês vão pedir para esse paciente fazer isso aqui, ó. Alguns livros falam para falar a palavra I também. I, às vezes. Mas A é o mais frequente. Porque aqui eu estou avaliando a voz. Tá? Porque se eu tiver afetação dessas cordas vocais, o teu paciente pode ter uma voz bitonal. Tá? Uma voz fanha, tipo... vai falar pelo nariz, tá? E aí, afetação do nervo vago, tá? E o que acontece? Aqui a gente tem uma prova muito importante que não está no livro de vocês também, assim como a da cortina de Vernet, que se chama a prova do vaso com água, do copo com água. Tá? Prova do copo com água. Ela pode usar o glossofaríngeo vago nessa parte motora aí, sensitiva motora, claro, excluindo o gosto, pode ser avaliado juntos, são avaliados juntos. Então a prova do copo com água é assim, ó. Vocês vão dar água para o paciente de vocês, um copo com água, e vão pedir para ele segurar essa água dentro da boca. Certo? Então o senhor toma essa água, mas não engole. Aí ele, manteve a água na boca. Certo? E aí vocês vão pedir para ele se inclinar para frente, tá? Então ele vai se inclinar para frente, tipo baixar a cabeça dele para frente. E aí quando ele baixar a cabeça, você vai pedir para ele engolir a água. E aí o que vai acontecer? Como esse 10º par dele aí não está funcionando, né? Tá com alguma paralisia, né? O que acontece? Vai ocorrer uma regurgitação dessa água pelo nariz. Tá com a cabeça, tá quase de ponta cabeça. Na hora que ele engolir a água vai voltar no nariz dele, tá? Isso daí se chama prova do vaso com água. E inclusive a disfagia, né? O refluxo aí nessa situação desse paciente com afetação do 10º par é principalmente para alimentos líquidos, tá? Principalmente para os líquidos. Então quando ele toma o líquido aí, dependendo da situação, esse alimento volta no nariz dele, tá? E associado com essa voz nasal, uma voz bitonal. Tá bem aqui, ó. Regurgitação de alimentos pela nariz, tá? E no caso, uma preferência por alimentos líquidos, tá? Pior para líquidos. E aí o paciente tosse, ele engasga, etc. Aqui eu acho que eu tenho um vídeo de avaliação dele, nem sei o que ele vai fazer. Olha lá, a elevação da úvula, né? De boa. Avaliamos a voz do paciente, no mesmo instante eu já estou avaliando a voz, claro, com barra-língua, despertando o reflexo nauseoso desse paciente, tá? Com barra-língua. Encostei lá na faringe dele. E estamos terminando. 11º é muito fácil, tá? O 11º é o acessório, tá? Ou espinal. A gente vai avaliar exclusivamente movimentação, tá? Então, tipo assim, é esse movimento aqui, ó, de lateralização do coelho aqui, tá? De extensão, de flexão, de rotação, tá? Eu vou ver o tônus dos músculos externo-cleidomastoide, o tônus do músculo trapézio desse paciente. Vou pedir para ele erguer os ombros, rotar os ombros para frente, para trás, só um lado, depois só o outro. Eu vou me opor a esse movimento também, isso é importante. Na hora que eu pedir para ele lateralizar, minha outra mão vem aqui, ó, e eu fico segurando a cabeça dele, me opondo para ver a força dele. Os ombros, a mesma coisa. Coloca as mãos em cima do ombro e peço para ele erguer. E aí eu vou me opondo a esse movimento dele também, tá? Então essa é a exploração do acessório, tá? Acho que aqui tem um vídeo da avaliação dele. Então olha lá, ele está falando que a avaliação
do trapézio, do esternocleidomastoide, né, a movimentação desse nosso paciente e o trofismo, né? Então, eu vou solicitar que o meu paciente gire a cabeça para um lado, né, olhe lá para um lado, depois olhe para o outro. A mão dele, pessoal, não está à toa, ele está se opondo ao movimento do paciente. Vocês podem olhar também no pescoço dele para ver a musculatura. Tá? E aí ele está com a mão nos ombros, se opondo a esse movimento do paciente. Tá? Até o guri está rindo até demais esse guri aí, né? E aí posso complementar pedindo que o paciente rode a cabeça, né? Estenda, flexione, os ombros, a mesma coisa. Sempre me opondo a esses movimentos. Meu Deus, Nakavalo. E por último, agora sim, o último, o hipoglosso. Agora foi. O hipoglosso, pessoal, é movimento da língua. Não confundam achando que é o gosto. O gosto é o glossofaríngeo. Tá? E lembre que o facial também atua no gosto, mas a gente vai trabalhar com o glossofaríngeo. O hipoglosso é movimento da língua. Como que eu vou avaliar? É muito fácil isso. Vocês vão pedir para o paciente pôr a língua para fora. Assim, que nem o Einstein aqui. Língua para fora. E primeiramente vocês vão inspecionar essa língua, tá? Ver se essa língua está atrofiada, se tem alguma lesão, se tem algum desvio dessa língua, certo? Se tem alguma fasciculação dessa língua, primeiramente. Depois vocês vão pedir para que esse paciente faça isso aqui, ó. Mexa a língua para cima, depois para baixo, para um lado, para o outro. Gire, por exemplo, tá? E aí, por dentro da boca, como vocês estão vendo aqui nessa foto, vocês vão pedir para que ele empurre a bochecha com a língua dele. Cadê? E aí, com a mão de vocês, vocês vão se opor a essa língua aqui, ó. Vocês vão se opor à língua dele. Só isso, a avaliação do hipoglosso. Muito fácil também. Cadê o videozinho do tiozinho para a gente terminar? Mostra a língua, né? A gente está avaliando primeiramente a língua dele. Eu acho que aí não vão ter os movimentos da língua, né? Põe a língua dentro da boca, empurra o dedo dele com a língua, ó lá. E a gente vai se opor a esse movimento. Aí esse vídeo aí, eu acho que não vai mostrar ele movimentando a língua para cima, para baixo, para os lados. Mas vocês entenderam. E eu falei, inclusive. Tá? Então ele vai se opor à língua. E essa imagem aqui, para a gente terminar, é muito legal, pessoal. Porque ela fala todos os pares, e é basicamente isso que vocês têm que ter na mente, tá? Quem é cada par, que provas eu tenho que fazer em cada par, certo? E aí já era, Por exemplo, olha lá, esse 11º, o acessório, olha ele aqui, o espinal, certo? O que ele faz? Esternocleidomastoideo, trapézio que seja. O que eu tenho que fazer? Levantar os ombros. E aí tu já lembra, se é de levantar o ombro, porra, é de girar a cabeça. Tá? Então, é uma informação para vocês lembrarem. Por exemplo, o auditivo, que todo mundo acha ele difícil pra caramba, o 8º, que é o vestíbulo coclear, audição e equilíbrio. Porra, audição e equilíbrio. A audição é prova de Weber, prova de Rini. Weber, aquela do meio, lateraliza. Rini, aquela do tempo, lá coloca, bate aqui do lado, vai na frente do ouvido. Agudeza visual, segundo, prova de Snellen, certo? Das letrinhas, certo? Depois a prova de Jäger, conta-dedo, as cores. Ah, mas eu achei que esse daí era aquele que via a pupila, não é? Calma. Por mais que o óptico também está junto com o reflexo fotomotor. Tá? Mas isso daí a gente pega numa outra aula, inclusive. Mas olha o terceiro aqui, ó. Tá? O terceiro é mostrando reto externo, para onde que o olho vai. Até se vocês fizerem o desenho, fica perfeito. Uma folha de A4, tu resume todos os pares. Numa folha. O trigêmeo, ó, reflexo da mandíbula. Não tá à toa, maceterino aqui. Tá? Porque é algo muito importante. Tá? Então, acho que é isso, pessoal. Eu sei que foi uma aula cansativa para vocês. Tá? Espero que vocês tenham entendido essa questão dos pares. Estou aqui justamente para ajudar